Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é digno, Deus é fiel, Deus é soberano, né, meus irmãos? Conhece as nossas estruturas, nossa necessidade, manda a palavra, porque a palavra é vida e eficaz nas nossas vidas. Essa palavra veio para todos os familiares, que todos os lares entraram nos lares, trazendo paz, alegria, salvação, cura, libertação, felicidade, restauração na família, no casamento, na família, na vida da família, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos prosseguir juntinho aí na mesma fé, na mesma concordância. Amém? Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, entre com alegria, deixe o seu like, você que não é inscrito, se inscreva, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, estamos aqui juntinho, todos os dias, na mesma fé, na mesma concordância, enviado tudo pelo Senhor. E quando é enviado tudo pelo Senhor, você pode ter certeza que vai dar tudo certo em nome de Jesus. O Senhor só quer encontrar fé no seu coração para operar proezas e maravilha, como a boca dele o disse. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor gloriosa, uma palavra gloriosa que edifica os nossos corações. Amém? E nós vamos hoje para Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos aí? E o refrão da palavra fala assim: o poder motivador da evangelização. É o que eu estou falando aqui. É o que eu estou fazendo aqui, meus irmãos. Evangelizando na palavra, com a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O importante da palavra evangelizadora. Aleluia. Vamos para o versículo 8 do capítulo 1 de Atos. O versículo 8 fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós temos que levar esta palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos para a palavra bem curtinha, mas eficaz, em nome do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção? Podemos dizer que Atos capítulo 1, versículo 8 é o texto auréu da obra missionária da igreja na face da terra. Este texto é a chave do poder. Esse texto é a chave do fervor ministerial da igreja evangélica e pentecostais. Neste texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo revela que o poder do Espírito Santo é o grande motivador da expansão ministerial da igreja na terra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos aprender mais um pouquinho. A palavra grega para poder encontrada neste versículo é dunânimes. Vamos entender. A serva vai repetir. A palavra grega para poder, encontrada neste versículo, é dunânimes, de ordem. Surgiu a palavra dinamite. Isto significa que o poder do Espírito é uma verdadeira explosão.
de graça e de milagres na obra da evangelização mundial. Em Atos capítulo 4, versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. Eu vou repetir. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 31, Lucas escreve que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o dinamo divino se manifesta, o lugar treme. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Olha o poder da evangelização, meus irmãos, o que ela faz. Em Atos capítulo 4, versículo 33, a Bíblia afirma que o apóstolo davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Aleluia! E em todos eles havia abundante graça. Olha aí, forte, hein? Em Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e maravilhas, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. É forte, hein? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele fazia prodígios e maravilhas. Eu vou repetir aqui. Atos capítulo 4, versículo 33. A Bíblia afirma que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia! Aleluia! Em Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo afirma que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se para que a nossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aí, forte, hein? A serva vai repetir aqui, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, reconhecendo a grande importância do poder do Espírito Santo na
evangelização, Paulo diz: a minha palavra a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo cita esta mesma fórmula na evangelização de Tesalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Olha aí, forte, hein? Vou repetir. Em 1 Tessalônica, capítulo 1, versículo 5, Paulo cita essa mesma fórmula na evangelização de Tessalônica, dizendo: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo ainda afirma que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de motivação e de moderação. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo ainda afirma que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu a palavra? Vamos para a conclusão. É o resumo. O que você não entendeu na palavra, aqui está o resumo. Amém? Se o Espírito Santo não há poder milagroso, e sem este poder glorioso, não há testemunho. Olha, vou repetir a conclusão. Sem o Espírito Santo não há poder. Sem o Espírito Santo não há poder milagrosos. Não há poder milagrosos. E sem este poder glorioso, não há testemunho eficaz, não há testemunho eficaz. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo, pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 3, versículo 4. É forte, hein? Quando a serva fala, meus irmãos, aqui, ó. Quando a serva fala, meus irmãos, quando a serva fala em maravilhas, em milagres, que o Senhor vai fazer maravilhas,
e milagres. Olha aqui, a serva fala assim, que o Senhor falou que esse canal, aonde entrar com a palavra, ele vai fazer proezas e maravilhas. A boca dele o diz. Aí você fala, o que é proezas e maravilhas, serva? Aí aqui está falando, presta atenção. Sem o Espírito Santo não há poder de milagrosos. E sem este poder glorioso não há testemunho eficaz. Portanto, a expansão da igreja na terra depende do poder do Espírito Santo, pois para isso Deus tem confirmado a pregação do Evangelho por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4, versículo 3 e versículo 4. Até aqui. Sem esses sinais do Evangelho, não pode ter proeza e maravilha. Meus irmãos, é forte, hein? A serva está trazendo aqui o Evangelho ao coração dos meus irmãos. O Evangelho é a palavra. É no id, vai. Sem esta palavra, essa palavra e a fé, não há proeza e maravilha, não pode existir. Porque você não entendeu, não recebeu, não continuou. E como que vai haver proeza e maravilha e milagres na vida de alguém se o Evangelho não chegou até ele, que é a palavra do Senhor? Então, se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, envie. Porque através da palavra vai haver proezas e maravilhas e milagres. É através da palavra. Se você creu, recebeu e tomou posse, acreditou, teve fé, vai acontecer. Em nome de Jesus. A palavra foi dada. O Senhor enviou ao meu coração, eu enviei ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Se você entendeu, creio que sim, que a serva repetiu várias vezes. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada para Ele. E em cima desta palavra, você ainda que não confessou Jesus como seu insuficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. E o Espírito Santo vai te abraçar, o Senhor vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. E vai ter festa até no céu porque você confessou. Olha que lindo, que poder é que tem. Que maravilha, que glória que tem uma pessoa confessar Jesus como seu insuficiente Salvador. Reconhecer, né, meus irmãos? Reconheça. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. A palavra veio e entregou, viva e eficaz. Só creia e acredite e continue juntinho conosco. E envie esta palavra a outras pessoas que você não conhece. Se essa palavra não chegar, se esse evangelho não chegar até os lares, as casas das pessoas, não vai ter cura, nem libertação, nem proeza, nem maravilhas. Porque é através da palavra que vai ter. Se você receber e guardar como diamante no seu coração, mas o que é bom tem que compartilhar. Compartilhe com alguém em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai Nosso, para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Eu estou aqui porque alguém me evangelizou. A obra do Senhor tem muitos escolhidos porque alguém evangelizou. E esta palavra é importante chegar na vida de alguém. É um evangelho que você está prosseguindo. Em nome de Jesus. A importância que tem na evangelização. Você falar de Jesus, levar a palavra dele. É lindo, né? Essa palavra tem poder, meus irmãos. Esse sangue tem poder, esse nome tem poder. Vamos crer e acreditar e ter fé e andar em comunhão com ele.
Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça, você está evangelizando, porque você está permitindo outras pessoas assistir. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.